Olá, eu sou o pastor Aristóteles, mais conhecido como pastor Ari. E a nossa aula é nossa lição número 5 da nossa revista Essa revista aqui é feita pela CPAD. Eu peguei aqui um tamanho maior, mas existe também as menores. O tema desse trimestre está aqui na frente, você vai ver. E o verbo que se fez carne. Então estamos falando mais sobre o livro, o Evangelho de João. Tá? E a nossa lição de hoje é a lição número 5. Você vai abrir a tua revista e vai ver esta parte aqui. Lição número 5, e hoje é dia 4 de maio de 2025. Você pode estar ouvindo esta lição hoje, assistindo, ou em qualquer outro dia. Vai ficar gravado, para que você possa, quem sabe, assistir outra vez para algum ponto. E você pode simplesmente desligar, pegar a Bíblia para ler também, porque é importante você ler a Bíblia. Isso aqui é uma aula sobre escola bíblica dominical, sobre a Bíblia. E hoje nós estaremos lendo exatamente, embora seja, e o verbo que se fez carne, hoje, o tema de hoje, tá? Você vai ver aqui embaixo, a verdade que liberta. Hoje, então, vamos falar sobre Jesus, a verdade que liberta. Ok? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, nós te louvamos, Senhor, por mais esse dia, sabendo, Senhor, que o pão nosso de cada dia nos é dado pela Tua palavra. Tu nos dás, Senhor, graça para aprender diretamente de Ti, do trono da Tua glória. E nós te louvamos por isso, Senhor, pedindo, abençoa cada aluno que está assistindo agora, cada aluna, cada família, ó Deus, aqui no Brasil ou no exterior. Ó Deus, toca e abençoa, Senhor, cada vida. E dá-nos graça, Senhor, para que todos nós, inclusive eu, possamos aprender de Ti, Senhor. Porque está escrito, serão ensinados por Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui no Centro Evangelístico Internacional de Icaraí, Rua Lemos Cunha 577, Icaraí, Niterói, Rio de Janeiro, nós temos todo domingo Escola Bíblica Dominical. É um dos pilares da igreja. Nós temos que ter. Não há como uma igreja existir sem ter escola bíblica dominical. Existe pregação, existe escola bíblica dominical. Essas duas coisas têm que andar de mãos dadas. Então, se você quiser vir aqui, nos dar a honra da sua presença para assistir uma aula presencialmente, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus te abençoe. E você vai receber uma revista, não desse tamanho aqui, mas um pouquinho menor, a normal, gratuitamente. E você vai receber também um abraço muito grande nosso. Será um prazer. Temos aqui aulas para adultos, para jovens, para adolescentes, para recém-batizados. Tá? Então nós temos aulas para cada situação. Tá? No caso de adultos, temos classe para homens, classe para mulheres, classe para casais. Então nós temos para cada situação e você vai aprender muito com a palavra de Deus, como alimento para a tua alma. Então vamos começar aqui lendo na revista. Daqui a pouco eu vou passar aqui para o computador, fica mais fácil para mim. O textuário, você vê na tua revista, aqui vai estar escrito textuário e a verdade prática.
Ok? O texto áureo está em João, estamos estudando o livro de João. João 8, capítulo 8, verso 32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o tema de hoje é a verdade que liberta. Estamos falando sobre a verdade, assim como na aula anterior, falando sobre a verdade. E aqui está novamente Jesus se apresentando como a verdade que liberta. E a verdade prática? Que na revista, você vai ler na revista e depois você pode ir acompanhando o restante, que diz: o Verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Então, o Verbo divino, diz assim lá na primeira aula, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nada do que foi feito sem ele. Então, de repente, você vê este que criou os céus e a terra e todas as coisas, ele entra na história. Ele se apresenta agora como o único que pode libertar. O homem que se desviou lá no Jardim do Éden e cometeu o pecado original, que é o primeiro pecado. O original não é aquele ou esse pecado, é o primeiro pecado, é o original, que originou toda uma vida humana sob maldição, porque o pecado gera morte, mas a verdade gera a vida. Essa verdade que fez o mundo e gerou a vida, ela continua operando nos dias de hoje. Então, vamos ver aqui agora a leitura bíblica em classe. Você vai abrir aqui e você vai ver a leitura. Isso aqui é feita em classe. E você pode abrir a tua revista ou pegar a tua Bíblia e ler a tua Bíblia. Eu vou ler aqui agora. Está em João, capítulo 7, versos 16. Primeiro será capítulo 7. Vai ser um pouquinho do capítulo 7 e um pouquinho do capítulo 8. Ok? Nessa lição de João. Então, capítulo 7, verso 16 e 17. 16 a 18. Né? E depois estaremos lendo, um pouquinho mais à frente, estaremos lendo versos, ainda no capítulo 7, versos 37 e 38. Ok? Depois vamos passar para outro capítulo. Por enquanto, capítulo 7, que diz assim: João, capítulo 7, verso 16 a 18. Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, dele quem? Do Pai. Pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro. E não há nele injustiça, ou seja, não há nele mentira. Versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé. Essa parte aqui é importantíssima. No último dia da festa de Pentecostes, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Rios de água viva fluirão do seu ventre. Agora passemos, veja na revista, capítulo 8 de João, versos 31 a 36.
Depois estaremos estudando cada uma dessas partes. Jesus dizia, pois, no versículo 31, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso aqui você vê lá o texto áureo, este versículo aqui. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui existe uma grande luta que está havendo entre os religiosos da época, os fariseus e saduceus, que eram os principais, e Jesus, que está dizendo aqui, o filho, o pai. Isso para eles era uma coisa, era uma aberração, alguém dizer que era filho diretamente de Deus. Eles diziam: você está se fazendo igual a Deus. Tentaram, vemos isso aí nas últimas aulas, tentaram jogar pedra nele. E ele pergunta: por que vocês querem me apedrejar? Por qual obra? Por qual sinal? Eles respondem: não é por nenhum sinal, mas sendo tu homem, te fazes igual a Deus, dizendo que és filho de Deus. Então, para eles não tinham entendido ainda o que estava acontecendo. A parte religiosa estava operando grandemente. Então, no início do que nós lemos aqui, nós falamos sobre alguma coisa que já tinha, depois disso, né, acontece alguma coisa então antes. Ele havia feito cura num sábado. E esta cura em um sábado foi uma coisa muito difícil para eles. Era um erro, pois ninguém pode fazer nada no sábado. Sábado é para descansar. E ele chama a atenção deles a cada momento, dizendo que a interpretação deles era para proveito próprio. Por exemplo, ele pergunta: quem de vós, se uma vaca, um cabrito, um cavalo cair num poço num dia de sábado, não vai chamar os vizinhos para ajudar a tirar? Isso é um trabalho. Então ele fala sobre isso. Ele vai combatendo, mostrando que eles não cumpriam os mandamentos. Mas ele veio para cumprir aquilo que eles não entendiam. Bom, temos aqui os objetivos da lição. São sempre três. Sempre três. A aula é feita em aproximadamente 50 minutos. Então não pode ser muito objetivos. Primeiro, explicar a verdade em Jesus, desde a sua saída da Galileia para Jerusalém. Ele estava, logo depois que ele cura, ele começa a ser perseguido, ele sai da Judéia e fica na Galileia, porque ele tinha que fazer ainda uma obra. A hora dele ir ao sacrifício dele mesmo não tinha chegado, então ele começa a fazer a obra pela Galileia. Então, explicar a verdade em Jesus desde a sua saída da Galileia para Jerusalém. Segundo, descrever Jesus como a verdade diante dos fariseus. E terceiro, pensar em Jesus como a verdade que liberta o pecador. A introdução que nós temos aqui da lição diz assim: esta lição apresenta, você vai ver também essa introdução, essas coisas na revista. E eu vou colocar aqui alguma coisa a mais. Sempre o professor não vai ficar lendo a revista.
Ele vai colocar as explicações que você não está vendo na revista. Esta lição apresenta que Jesus é personificado por meio de suas palavras e ações. Então, ele mostra quem ele é pelo que ele faz e pelas suas palavras. Não é aquele que eu posso olhar para ele e falar assim, olha, quando você começa a falar, eu não consigo te ouvir, porque eu te conheço pelo que você faz. Jesus, ele é conhecido pelo que ele faz e pelo que ele fala, porque ele fala a palavra do Pai. Ele revelou a verdade em Jerusalém, desafiando as interpretações errôneas da lei, confrontando os escribas e fariseus, expondo seus erros religiosos, erros estes, na maioria das vezes, envolvidos em interesse próprio. Eu tinha falado aqui. Ok? Eram interpretações que puxavam para eles. Por exemplo, quando Fordes, era obrigação do filho, né, ajudar o pai que está necessitado, por exemplo, a família, o pai e a mãe. E o pai, nesse momento que vai lá pedir, ele fala o seguinte, olha, o que eu podia, meu pai, te dar para te ajudar é corbã. Estava na lei. Era obrigação do filho ajudar o pai idoso, o filho mais velho. Era obrigação dele. Mas ele diz assim, quando chegar o momento de ajudar o teu pai, diga para ele, o que eu podia usar para te ajudar é corbã, é sagrado. Eu já sacrifiquei a Deus, que é muito maior. E ele diz assim, hipócritas, vocês estão desfazendo, esfacelando com a lei de Moisés em interesse próprio. Então ele mostrava que a lei não estava sendo cumprida. E ele veio para cumprir a lei, naquilo que eles mesmos não entendiam. Este enfoque permitirá uma melhor compreensão do papel fundamental de Cristo como fonte de libertação para aqueles que pecam. Essa é a introdução da aula. Primeiro objetivo é Jesus, a verdade, em Jerusalém. Jesus, a verdade, entrando em Jerusalém. Vocês lembram, domingo de Ramos, né? Colocando ramos na frente dele para que ele entrasse, ele andando lá no início, né? Quando ele vai ainda se apresentar para a morte. Aqui ainda não é essa parte. Aqui ainda não é essa parte ainda. Mas ele é recebido de uma forma gloriosa, entrando em Jerusalém. A verdade chegando a Jerusalém, coração do mundo. Então, nesse primeiro tópico o primeiro objetivo é Jesus, a verdade em Jerusalém. Agora, neste primeiro objetivo, são três, nós temos três tópicos. Então, o primeiro tópico do objetivo 1. O objetivo 1 é Jesus, a verdade em Jerusalém. Tem assim o termo, você vê na revista, da Galileia, ele estaria andando na Galileia, capítulo 7, entrando em Jerusalém. A princípio, ele não vai querer ir. Ele vai dizer, eu não quero ir agora. Mas depois que os seus discípulos vão, e todos iam, ele, escondido, ele se apresenta. Capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galileia e não se dirigia a Jerusalém. Ele só iria a Jerusalém pela orientação do Pai. Ele queria ir, mas o momento de ir
seria determinado pelo Pai. Ele não fazia nada sem conversar com o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. O tempo todo, conversando. Ele deixa os discípulos se adiantarem. Os próprios irmãos deles estão dizendo, olha, se vocês conseguem fazer todos esses sinais, vai em Jerusalém. Porque ninguém faz uma coisa dessa e quer ficar escondido. Eles não entendiam nada. Os irmãos de Jesus, ele tinha irmãos, né? Jesus tinha irmãos e irmãs. Você pode ver isso aí no livro de Mateus. Tá? O nome deles. Por quê? Ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Ela era virgem. Mas depois, José, que era o marido dela, era marido. E ela teve filhos dele, de José. Mas Jesus, o primogênito, filho de Deus, o Senhor coloca a semente no útero da Virgem. Então, ele só iria, não pelos conselhos humanos, não porque os seus discípulos queriam que ele fosse, seria ótimo, ele queria ir. Existem coisas na vida que nós precisamos da orientação de Deus. Nós precisamos da orientação de Deus para escolher, por exemplo, um curso na faculdade. O adolescente agora vai fazer o seu curso, ele vê uma gama de coisas diante dele. A palavra diz que o filho faz o que vê fazer o pai. Geralmente, um filho que tem um pai que é dentista, ele fica mais próximo de ser dentista. Engenheiro mecânico, o filho fica mais próximo. Mas aquele que não tem um pai ainda formado, ele tem uma gama de escolhas, ele precisa colocar aquilo, mesmo aquele que já tem um pai fazendo alguma coisa, com alguma profissão, ele precisa colocar diante de Deus. E muitas das vezes nós sofremos porque não colocamos diante de Deus as nossas escolhas, nossos objetivos, para que Ele abençoe, para que Ele faça a sua vontade em nós. Como diz João Batista, importa que eu diminua, e Ele cresça, Ele resplandeça através de mim. Então, João capítulo 7, versos 5 e 6. João capítulo 7, versos 5 e 6. Pega a tua Bíblia, dá um pause aí, dá uma paradinha, vai lá, pega a Bíblia, abre, sem pressa, e venha ler João 7, versículos 5 e 6, que diz: porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Ao afirmar que o seu tempo ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado e morto e sepultado para cumprir a justiça divina. Eis que vamos para Jerusalém, ele diz, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e os escribas, e condená-lo-ão à morte. Mateus, capítulo 20, verso 18. E também João 8, verso 20. Você pode ver ele falando, olha, eles querem que ele vá, e ele diz, não é chegada a minha hora ainda. A hora de vocês sempre é o momento. É o dia chamado hoje. É sempre o dia chamado hoje. O dia de aceitar a orientação de Deus, o comando de Deus sobre a nossa vida. Eu tenho escolha de comandar a mim mesmo. Mas eu escolho que Deus me oriente em tudo. Eu tenho livre-arbítrio? Sim, você tem. Mas nós escolhemos que Deus nos oriente.
A Nicodemos ele diz, olha, você não vai nascer de novo sem ver o que está, o reino de Deus que está ao teu redor. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você, primeira coisa, você começa a ver o reino de Deus em tudo que acontece no teu serviço, na tua casa, indo e voltando para o mercado, do mercado, conversando com os amigos, você vê o reino de Deus. É a primeira coisa. E a segunda coisa é entrar no reino de Deus. Uma coisa é ver o reino, a outra é entrar nele. São 2 graus que Jesus apresenta a Nicodemos, estudamos isso na aula anterior. Ok? Então aqui ele está conversando, respondendo aos irmãos dele e aos discípulos. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha, se você faz, cego vê. Ele tinha feito, na aula anterior, nós vimos, um coxo de 38 anos que era coxo. Era muitos anos, algumas décadas. Mas era sábado. Era sábado. Então, ele cura, ele fala assim, olha, levanta e anda. Não, ele fala assim, olha, levanta, pega o teu leito e vai para casa. Ele não falou, você está curado e tal. Não, ele só falou assim, levanta, pega o teu leito e vai para casa. Aí mais na frente conta quem? Os religiosos. O religioso é uma coisa difícil. Porque é Deus, na história, tentando unir o homem, e o homem, religioso ou não, tentando se desligar do homem. E a religião é difícil. Quando a pessoa se torna religiosa, ela começa a olhar todo mundo que não é da sua religião como inimigo dele. Agora me diz, qual é a religião de Deus? Deus tem religião? Jesus falou alguma vez que ele era isso ou aquilo? Ele é a palavra viva e nós temos que viver a palavra viva. É só isso. Deus não é religião. Ele quer que nós vivamos olhando para ele, diz Paulo, autor e consumador da nossa salvação. É olhar para ele. E ele aqui está dizendo, olha, vocês não entenderam ainda. Não é o momento de eu ir agora a Jerusalém. Mas quando eu for, no versículo final, diz aqui, Mateus 18, 20 e 18, está dizendo assim, olha, quando eu for lá, eles vão me pegar e vão me matar, vão me crucificar. E eles continuam sem entender. E agora a verdade, tópico 2, desse primeiro objetivo, que Jesus, da Galileia, a verdade entrando em Jerusalém. Agora temos um segundo tópico desse primeiro objetivo. A verdade na festa dos tabernáculos. No versículo 10 a 13 de João, sempre livro de João, tá? Evangelho de João. Jesus evitou o assédio do povo até que, durante a festa, no caso, na Bíblia está escrito a festa. Aí eu coloquei aqui, estou explicando que é a festa dos tabernáculos. Subiu ao templo e começou a ensinar. Ele disse que não iria. Deixou os discípulos irem. O momento de ir chegou. Agora eu vou. De acordo com o Pai, ele vai. E ele quer ensinar. Ele entra escondido, sem ninguém saber. Não é com holofotes, não é com... Por exemplo, o fariseu, eles tinham umas túnicas que eram, quanto mais largas eram aqui a aba da túnica, mais empolgante era a coisa. Era para se mostrar, Jesus, ele entra como cordeiro, humilde, em Jerusalém. Então, João, capítulo 7, versículo 14, ele
começou. Ele foi para simplesmente entrar e sair, só observar. E de repente eu tenho que ensinar. Ele entra no templo e começa a ensinar no templo, em Jerusalém. Ele estava ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele. Tinha pessoas dizendo assim, poxa, esse daí não é o Messias, porque ele faz as coisas no sábado. Aí outro dizia assim, mas quando vier alguém que seja o Messias, vai conseguir fazer o que ele faz? Então havia uma divisão de opiniões sobre Jesus. A metade de um lado, a metade do outro, contra e a favor. Quando se passava um fariseu perto, ninguém falava nada, com medo dos fariseus. Então, ele estava ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele, entre as pessoas. Ele era realmente o Filho de Deus. E tudo o que ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia. Ele estava mostrando coisas que já estavam nas Escrituras e que ninguém entendia. E na festa dos tabernáculos, vamos ver mais na frente, nessa lição, há uma coisa que os sacerdotes faziam que eles não entendiam. E Jesus usa isso. Apenas o Filho de Deus poderia declarar, eu sou a verdade. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só o Filho de Deus poderia fazer isso. Só aquele que criou os céus e a terra poderia salvar a criação dele. Ninguém mais. Diziam os judeus, como pode esse ensinar essas coisas não conhecendo letras? Como é que ele pode ter essa sabedoria toda se ele não frequentou a alta corte, escolar? Paulo, ele foi criado aos pés de um fariseu top, Gamaliel. A partir de 5 anos de idade, a criança já começava a aprender a decorar o Pentateuco. E ele ficava, a Bíblia diz que ele foi criado aos pés, e realmente isso é literal, ele é criado aos pés de Gamaliel. Aos pés significa o aluno que fica mais perto. E quando o professor ficava no chão sentado, quando o professor precisava de alguma coisa, era ele que ia ajudar. Era o mais inteligente. Paulo era o mais inteligente. Criado aos pés de Gamaliel, ele teve um grande mestre. Mas quem é esse? Ele não frequentou nada. Como pode ter sabedoria toda? Então estava havendo aquela discussão, chamamos de murmuração, aquelas coisinhas no meio do povo, e os fariseus tentando ouvir o que estava acontecendo. Eles estavam aflitos, porque aquele que até os mortos estava ressuscitando, que fazia o cego de nascença ver, isso não é cura. Fazer um cego de nascença ver não é cura, é operação de maravilhas. Não era mais cura, era algo, trazer alguém morto de 4 dias que já fedia, todo mundo vendo, inclusive os fariseus. Lázaro vem para fora. Isso estava chegando além do que eles esperavam, do que eles podiam imaginar. Eles já tinham julgado Jesus e condenado Jesus. Estavam apenas querendo saber como eles matariam. Porque eles mesmos, com as mãos deles, hipocritamente, com as mãos deles, eles não podiam sujar as mãos santas que eles achavam com sangue. Tinham que achar uma forma de que alguém
esse alguém seria de Roma, fizesse isso por eles. Então, ele não teve um mestre como o apóstolo Paulo. Ele diz em João 7,16, eles estão perguntando, que doutrina é essa? Como é que ele pode saber as letras se ele não tem instrução nenhuma? Que negócio é esse? Pelo menos não sabemos disso. Quem é que ensinou esse homem? Quem é esse? Aí ele responde para eles, João 7,16, dizendo assim, a minha doutrina não é minha. A minha doutrina, a doutrina que vocês estão ouvindo não é minha, é daquele que me enviou. Eles queriam falar. Jesus sempre respondia, nunca da forma como eles queriam. Por exemplo, a passagem que fala sobre entregar dízimos, entregar o imposto. Entregar o imposto. É lícito entregar o imposto a César? Me dá uma moeda aí. Eles queriam sim ou não. Era sempre assim. Eles iam em cima. E ele nunca fazia isso. Me dá uma moeda aí. Aí deram. Quem é que está aí estampado na moeda? É César. Então a moeda, o dinheiro é dele. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles não tinham o que falar. Vamos agora para, esse foi o segundo objetivo, né? Primeiro tópico do primeiro objetivo, agora terceiro tópico do objetivo primeiro. Aí, vivendo, você vai ver na revista, vivendo da verdade. Não é na verdade, vivendo a verdade, vivendo na. É assim que nós temos que viver. É na verdade. Quando eu vivo, uso o termo que eu vivo a verdade, eu estou me isolando de Deus. Como se eu fosse alguma coisa. Como se a verdade fosse algo que eu pudesse executar. E você sabe, eu sei, nós sabemos, que de vez em quando nós escorregamos feio. Por isso, ele fala no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. É a cada dia que devemos buscar a Deus e nos colocar diante dele, conversar com ele. Ele quer isso de você, quer isso de mim. Desde o princípio era assim. Ele quer, o desejo antes de que eu venha buscar a Deus, ele quer. O desejo dele é que eu ande com ele. Ele chama Abraão de meu amigo. Isso é emocionante. O Criador chamando a criatura, Abraão, meu amigo. Ele ia todos os dias, pela viração do dia, para conversar com Adão. Esta é a vontade de Deus. Então é isso que ele quer de nós. Que nós andemos na verdade. Porque quem viveu a verdade, quem vive para sempre, é somente um. O alfa e o ômega. Então, vivendo na verdade, o Senhor Jesus é a verdade. Ele não vive na verdade, ele é a verdade. Nós vivemos nele. A mesma verdade que se manifestou em Jerusalém. Já pensou? Tem aquela música, sempre que eu ouço a história de Cristo, eu fico a pensar em grande emoção, nos sentimentos que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar nos seus olhos, tremendos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Ele entrou em Jerusalém. Eles viram Jesus entrando em Jerusalém. A verdade entrou em Jerusalém. A glória de Deus estava ali presente. E alguns queriam
apagá-la. Impossível. Então, ele esteve presente na festa dos tabernáculos e que, através do Espírito Santo, ele se faz presente hoje em dia entre nós. Ele esteve naquele tempo, naquele dia, naqueles dias, ele esteve presente na festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é a última de 3 festas principais. Por isso, ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver a verdade. Viver a verdade. Nele. João, capítulo 7, versículo 17, diz assim: se alguém quiser fazer a vontade daquele que me enviou, tá? Pela mesma doutrina que eu estou agora ensinando, Jesus é como se falasse isso, pela mesma doutrina que eu estou agora ensinando, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Se eu estou querendo me engrandecer, o primo dele, João Batista, diz assim: importa que ele cresça, e eu diminua. A minha vontade é fazer a vontade do Pai. Então, aqui estamos nós, acabados o primeiro objetivo, que é Jesus entrando em Jerusalém, da Galileia para Jerusalém. Vamos agora para o segundo objetivo. Jesus, a verdade, diante dos escribas e dos fariseus. Temos aqui então Jesus confrontando os escribas, que eram os doutores da lei, que conheciam tudo, as pessoas que eram procuradas para fazer escrituras segundo a lei, que conheciam a lei, viviam nisso, e os mais religiosos, que eram os fariseus. Não se fala aqui dos saduceus, que era uma outra classe, a classe dominante economicamente, mais rica, eram menos. Uns criam em ressurreição, que eram os fariseus, os saduceus não acreditavam, era essa mistura toda. E ele vai agora confrontá-los. Enquanto ele ensinava uma multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo, veja bem, de repente alguém na cidade, surdo, entende que tem alguém abrindo os ouvidos das pessoas, alguém cego ouve que existe alguém hoje, agora, nesse momento, está ali, logo ali, pertinho, fazendo com que as pessoas enxerguem, os cegos de nascença enxerguem. O coxo de décadas, pessoas sendo curadas, eu quero ir lá. Então o povo estava nessa frenesi. Multiplicou os pães, vimos na aula anterior. E nós não vamos continuar submissos a esses romanos, a esses gentios. O Messias chegou. Outros diziam assim, mas será que é ele mesmo? Mas os religiosos estão aqui a 100 por hora, porque ele estava em Jerusalém. Então, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Então, esse tópico, o primeiro tópico, diz a verdade do episódio da mulher adúltera. A palavra de Moisés era indiscutível. Ninguém poderia fazer isso aí. Ninguém poderia contestar. E eles vêm já, vamos agora, ele que é bonzinho, vamos botar ele, né? Como é que se diz? É uma saia justa. Vamos imprensar ele na parede agora. Vamos pegar essa mulher no ato de adultério. Diz uma coisa, ela adulterou com quem? Com poste?
com a árvore, com o quê? Eu acho que foi com o homem, não foi? Acho que sim. Cadê ele? Cadê o homem? Se foi pego no ato. A Bíblia diz, no ato. Pegaram ela, alguém já olhando, adúltera, e leva. E apresenta a ele. E diz, olha, mestre, não importa, né? Porque estão ali para testar Jesus, achando que ele não é nada, mas chama de mestre. Mestre, a lei de Moisés diz, nós pegamos essa mulher aqui em adultério. E a lei diz que nós temos que apedrejar ela até ela morrer. O que tu dizes acerca disso? Ele coloca ele confrontando ele com Moisés. Porque ninguém maior do que Moisés podia existir. Mas Moisés falou, virá um profeta maior do que eu. Eles não tinham ainda entendido que o Messias era maior do que Moisés. Moisés para eles era tudo. E eles vão falando, e nós sabemos como é a passagem. Que ele se joga no chão, fica baixinho no chão, e com um dedo ele começa a escrever alguma coisa. O que ele fez ali, sinceramente, ninguém sabe. Alguns dizem que ele botava assim, vamos inventar aqui o nome, Manassés, você fez isso assim, 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 assim. Apagava. Aí escrevia, Pedro, falando das contas aí, você fez isso, isso e apagava. Eu não sei, ninguém sabe. Ele ficou escrevendo. E as pessoas perguntam, mestre, e aí, vai responder não? Ele para, olha para eles, Moisés falou isso. Tudo certo. Que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Pode começar. E continuou escrevendo, olha, Joaquinzinho, você fez assim e tal. Bom, eu estou falando assim que ninguém sabe. Ele estava escrevendo no chão, na areia. As pessoas foram pedras enormes. Veja bem que era só um motivo para apedrejar ele também. Porque seria uma pedra para ela e duas para ele. Eu creio que já seria por ali já. Alguma pedra ia cair sobre ele. E eles foram largando as pedras, a partir dos mais velhos. Foram saindo, e Jesus levanta os olhos, olha em volta depois e diz, mulher, cadê aqueles que te acusavam? Ninguém te acusa? Não, Senhor, ninguém me acusa. Então vá, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Houve ali uma transformação. E nós rotulamos as pessoas pelo que elas fazem. E o que nós fazemos? Ah, mas eu sou menos, né? Eu não peco igual isso aí. Para Deus, ele fala, as vossas boas, as vossas excelentes obras são para mim como excremento. Cheiram mal. As vossas boas obras, imagina as piores. É isso que a Bíblia diz. O profeta fala, as vossas boas obras são para mim como excremento. Então, não tem esse negócio. Nós é que rotulamos. Nós vemos pessoas muito erradas na Bíblia, que depois se tornaram pessoas fantásticas. Entraram na linhagem real. Como, por exemplo, a bisavó do rei Davi, que era a prostituta Raabe, em Jericó. Vemos várias coisas assim. É Deus tentando unir o homem, trazer o homem de volta para si, mas o homem mesmo rotulando o próprio homem para afastá-lo. Eu acho esse Deus maravilhoso, porque ele não se cansa de mim, não se cansa de você. Agora, segundo tópico desse segundo objetivo. Jesus, a verdade revelada. O episódio anterior da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus
em aceitar a verdade que Jesus representa. Eles vão perguntar justamente para Jesus. Olha, Moisés falou que ela tem que ser apedrejada. E você? Não existe nenhum profeta maior do que Moisés. E você? Quem você é? É por aí a coisa que está acontecendo. Vem a turba. Eu não consigo enxergar que depois daquilo ali, se Jesus não fosse o Criador dos céus e da terra ali encarnado, que entrou na história, mas um falso profeta, ele ia dizer assim, não, pode apedrejar. Seria pedras para ela e pedras para ele. E depois que a primeira batesse nele, todas elas seriam para ele. Mas não tinha chegado ainda o momento, e o momento dele seria na cruz. Local de vergonha. Onde aquele que sobe, que morre lá, se torna maldito. E aquele que subiria a cruz, sem ter cometido pecado, ele se torna como um grande imã temporal, sugando os nossos pecados, porque na cruz ele é maldito. Mas como ele nunca cometeu pecado, nem no pecado original, ele se torna maldito com os nossos pecados, que aceitamos a ele como Salvador. Então, esse episódio ilustra a resistência dos religiosos acerca da verdade de Jesus. Isso nos permite concluir que, independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar no sentido de afastar-se de Deus, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. O homem pode dizer assim, não, eu sou ateu. Ele não é ateu. Não existe ateu. Existe o homem que escolheu não crer em Deus. E por isso ele bota uma palavra dizendo, eu sou ateu. Não existe o ateu. Como Deus soprou sobre o homem do seu espírito, isso é verdade? É. Então, intrinsecamente, o homem sabe que Deus existe. O que ele pode fazer é, eu escolho não crer em Deus. Eu vi no navio aquele comandante, ele dizia que era ateu, mas discutia acerca dos sonhos que ele tinha, sonhos altamente espirituais. E eu dizia para ele, está vendo como você não é ateu? O ateu não crê em Deus e não crê em nada, se ele existisse, mas você está acreditando nesses sonhos que você está aí preocupado. Um homem que estava na asa do passadiço, enquanto a chuva caía, enquanto o navio caminhando para frente andava para trás devido ao vento, um vento fortíssimo, 1 milha para trás, quase 2 quilômetros para trás por hora, e andando para frente, e ele lá em cima, batendo no peito e dizendo assim, velho, joga um raio em mim, é comigo, você está querendo afundar o navio por minha causa, então joga agora o raio em mim. Pô, se eu sou ateu, como é que eu estou discutindo com Deus? E ele morre depois, numa viagem que eu não estava a bordo. Sentou na cadeira. As pessoas assistindo um jogo lá, se não me engano, da Argentina com alguma coisa do Brasil, não lembro, eu não estava a bordo. E quando eles viram, ele só fez isso. E as pessoas dizem assim, ah, tadinho, morreu como um passarinho. Não interessa como eu vou morrer, como você vai morrer. As pessoas ficam assim, olha, o carro passou por cima, olha, sei lá, quantas coisas. Morreu. Morreu. Ah, morreu como um passarinho, que bom. Para onde foi? Essa é a minha preocupação. Eu lembro de um pastor que morreu há pouco, faleceu, um grande amigo nosso, né? Amigo de todo mundo, que dizia, a minha preocupação é levar a mim para o céu. A minha preocupação é essa. Então a minha preocupação também é essa, é me levar para o céu. Então, essa verdade não é apenas genérica, é uma verdade
encarnada. Não se trata de um caminho qualquer, eu sou o caminho, a verdade, a vida, mas sim do único caminho para alcançar a Deus. O nosso Senhor é a verdade única de que todos nós precisamos. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E complementa dizendo assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o homem vai buscar caminhos. O homem que quer se colocar andando no seu próprio caminho, sem a ajuda de ninguém. Eu sou mais eu não preciso de ninguém para me ajudar. Ele vai encontrar formas, pseudo-respostas para chegar a Deus. Enquanto Jesus está falando, passa por mim. O caminho para chegar ao Pai passa por mim. Então, tópico 3 do segundo objetivo. Só falta mais um objetivo só, né? A verdade que o mundo precisa conhecer. Essa lição aqui, né, essa parte, a verdade que o mundo precisa conhecer, é interessantíssima. Preste atenção. Há 3 grandes festas judaicas. Existem festas que vão acontecendo a cada episódio da história dos hebreus. E ficou determinado, até por Moisés mesmo, que fizessem festas para lembrar aquele momento. Então, a Páscoa. A Páscoa é ali a saída deles do Egito. Moisés está no meio. Passaram. O Pentecoste, Shavuot, e a festa dos tabernáculos, que é essa que nós estamos comentando aqui. A festa dos tabernáculos. Também conhecida como festa do Senhor ou festa das primícias. Ela acontecia no verão. Na época, tipo assim, abril, maio, junho, até setembro. Tá? Maio até setembro. Era época de mais calor. É a época em que chove-se esporadicamente ou nem chove. Uma chuvinha. Não é tempo de chuva. E você viu aqui na leitura bíblica em classe, que no último dia, Jesus se coloca lá fora. Ele vai se colocar lá na saída da cidade. E ele fala uma coisa interessantíssima. Nesse último dia, o sacerdote, seria o sumo sacerdote, ele iria fazer algo que Moisés mandou fazer. Era pegar um jarro de água e derramar no altar. Eles só faziam isso. Como, por exemplo, na Páscoa, lá no Egito, façam isso. Coloquem sangue no umbral da porta. Porque essa noite o anjo da morte vai passar. E quando ele vê esse sinal aqui, ele não vai entrar na casa. Eles entenderam aquilo? Não. Eles só obedeceram. Assim como Adão, era só obedecer. Ó, esse copo d'água aqui, Adão, você pode beber água de tudo aí, tá? Mas desse copo aqui você não pode beber. Adão corre, igual criança, que será que ninguém está vendo? Prova um pouquinho. Por que não posso beber, né? Simplesmente desobediência. Eles obedeceram. Colocaram sangue. Hebreus vai dizer assim, gente, espera aí. Hebreus, livro de Hebreus. É impossível que o sangue de touros e de bodes, seja lá do que for, salve, cure, tire o pecado de alguém. Ele vem dizer, ó, não é isso, mas o sangue daquele que vem dele, derramado por nós, esse tira o pecado do mundo. João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo.
Então, eles faziam coisas sem saber por quê. E o sacerdote, nesse dia, último dia da festa, dos tabernáculos, era um tempo que eles faziam tendas, até onde eles fazem, e ficam ali uma semana vivendo em tenda, para lembrar quem eles são, a origem deles, para não esquecer nunca. O sacerdote chegava lá, quebrava, derramava água sobre o altar. Era justamente um sacrifício que estava sendo feito, dizendo para Deus, olha, manda a chuva, porque sem a chuva não teremos colheita, não teremos nada para colher. Manda a chuva. Não temos água, tá, Senhor? Não temos água. Estamos te oferecendo o que já não temos. Olha aqui, ó. Como a viúva, que não tinha quase nada, a única coisa que tinha era uma moeda. E ofereceu tudo que tinha. E Jesus a elogiou. Eles pegam e jogam como um sacrifício. Não entendiam nada que estavam fazendo, mas jogavam. Aí Jesus fica lá no final da cidade, na saída da cidade, dizendo assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Ele tinha falado isso lá para aquela mulher samaritana. Eu vou te dar, se você me conhecesse, quem está te pedindo, você lhe pediria e ele te daria água, água da vida, para que você nunca mais tenha sede. É isso que ele faz, ele fica na saída da cidade. E isso vai tocar fundo no coração deles. Eles estão com sede, estão com pouca água, estão querendo viajar e voltar para casa, com preocupação no deserto. E ele vem e diz: quem tem sede? As pessoas olham para ele: venha a mim e beba. No último dia, João 7, versículo 37, e no último dia, o grande dia da festa, justamente esse dia em que o sacerdote jogava água sobre o altar, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que criou os céus e a terra e que também criou o homem é o único que pode matar a sede espiritual que o homem tem da presença de Deus. Só Deus é que pode matar essa sede. Essa sede que forma um buraco dentro do homem, que é preenchido só por Deus, o Deus infinito, que se encaixa certinho, de acordo com nossas necessidades. Agora, terceiro objetivo e último, né? Agora tem mais 3 tópicos. Jesus, a verdade que liberta o pecador. Então, o primeiro tópico, a verdade que liberta. Vou botar aqui mais para cima. Como de acordo com Gênesis 6,5, o homem é tendente para o mal desde a sua meninice. Gênesis capítulo 6, versículo 5. O homem, Deus observa o homem e diz: o homem é tendente ao mal. Desde a sua meninice, da sua infância, ele é tendente ao mal. Já está enraizado nele o mal, porque o primeiro Adão tinha pecado e todos os outros vieram herdando esse pecado. Mas eu não estava lá, não adianta. O sangue que nós temos do nosso pai é do nosso pai, da nossa mãe. E não podemos dizer assim, não tem nada a ver com ele. Não é verdade? Então, o homem é tendente ao mal desde a sua infância. O ser humano tem a tendência de ampliar o que lhe parece errado no seu semelhante. Como o homem, ele já é tendente ao mal, a tendência do homem é essa. Essa é a verdade. A nossa tendência nós estamos tendentes ao mal. De repente explode, por algum motivo qualquer, no trânsito, ou em casa, ou não sei, mas explode. Não é isso? Porque nós somos tendentes ao mal. Então, por isso, quando ele olha o erro de alguém, a mulher adúltera, ele potencializa o erro do outro. Talvez para dizer assim: eu sou bonzinho. Eu sou bonzinho. Mas aquele ali não.
Existem exemplos sobre isso, não vamos comentar aqui agora na Bíblia sobre isso aqui. Então, dessa maneira, o pecador alcançará o conhecimento da verdade e, por meio dela, será libertado da servidão do pecado. João 8:31 fala sobre isso. A passagem de João 8:31 a 38 está intimamente relacionada com o relato da mulher adúltera. A vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Jesus. E o apóstolo Paulo dizendo assim, olha, eu faço tudo, eu prego para ver se de repente alguém se salva e eu mesmo não venho me perder. João 7,36 diz, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Se, pois, o filho, com letra maiúscula, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele falou, olha, se alguém não tiver pecado aqui, atire a primeira pedra. Ninguém jogou pedra nenhuma. Agora, segundo tópico desse objetivo 3, o que é verdade? Vemos aí Pôncio Pilatos perguntando o que é verdade. Sabemos que Jesus tem resposta para tudo, mas se ele dá a resposta a Pôncio Pilatos acerca da verdade, ele ia ficar impossibilitado. O Pôncio Pilatos, ele tinha, como ele falou, autoridade, poder. Jesus falou, ó, nenhum poder você teria se do alto não tivesse sido dado a você. Mas ele tinha poder de dizer assim, ó, não vai ser não. E Jesus, nesse momento, quando ele pergunta, ele fala sobre a verdade, e Pôncio Pilatos pergunta, o que é a verdade? Ele simplesmente baixa a cabeça e não responde. Essa resposta ele não podia dar a Pôncio Pilatos, porque ele veio para ensinar o judeu, não é para ensinar o romano. Porque pelas mãos dos romanos ele iria à cruz. João 14:6 disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade estava diante de Pôncio Pilatos, em pé diante dele. E ele não reconheceu, não sabia o que estava acontecendo. Dizem, não há como comprovar isso, que ele morre lavando as mãos, meio louco, lavando as mãos, dizendo, eu sou livre, sou inocente do sangue deste inocente. Eu sou inocente. Eu sou inocente do sangue desse inocente. Ele lavava as mãos. Não há nada que prove que aconteceu isso com ele. Então, o que é verdade? E o último tópico desse último objetivo, verdadeiramente livres. A Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e sob o poder do inimigo. Assim, aqueles que verdadeiramente são livres estão inclinados às coisas do Espírito. Satanás não consegue exercer influência, dominação sobre eles. O poder de Deus não deixa, através da ação do Espírito Santo, ele se revela gloriosamente em nosso caráter. Somos tendentes ao mal? Gente, nós continuamos. De vez em quando, explode a coisa. Mas nós não somos amarrados, cativos, obrigados a fazer aquilo. Nós olhamos e dizemos, eu te perdoo. Não perdoar também é mal. Ele fala, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Já observou isso? Não é?
perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos as pessoas. Não, não é isso. Assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Foi isso que ele fez. Nós ofendemos a ele. Nós fizemos coisas horríveis contra Deus, mas ele nos perdoou. A verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com ele, enquanto ainda vivemos neste mundo. Então, o apóstolo Paulo diz: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele vai olhando para, ele diz: olha para o autor e consumador da tua fé, da nossa fé, resplandecendo a glória dele através de nós, para a glória dele. Romanos 3, capítulo 10 a 11, diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que verdadeiramente busque a Deus. Isso também, de Romanos, está no Salmo 14, tá? No versículo 1 e 2. E agora, estamos chegando à conclusão da nossa aula de hoje, que diz assim: a verdade, a verdadeira mensagem de Deus liberta de liberdade encontra-se em Cristo. A verdadeira forma da verdade se apresentar a nós é através de Cristo. Ele nos liberta do pecado e da escravidão espiritual. Por meio dele, devemos esforçar-nos para viver em obediência à sua palavra. É esforçar-se mesmo. É buscar a palavra a cada dia. Tá? Refletindo a verdade. Bate o sol aqui, eu reflito, mas a luz não é minha, é dele. Não é isso? O sol bate aqui e joga para lá. Eu sou um espelho em que o sol bate aqui e reflete para lá. Mas isso que bateu em mim e foi para lá não é meu, é dele. É isso que temos que fazer. Refletir a luz do Senhor em nós para o mundo, como sal do mundo. Conhecereis aqui, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é uma experiência espiritual. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é uma experiência espiritual. É algo único. Deus fala com todas as pessoas no atacado, mas também fala contigo, comigo, no varejo. Particularmente, enquanto você dorme, enquanto você anda, ele fala contigo, se você quiser falar com ele. Com oração, buscando-o a cada dia. Não no momento da aflição, mas principalmente nos momentos em que você estiver bem e que você quer conversar com ele, porque todos os dias ele quer conversar contigo. Então, o novo nascimento é uma experiência reveladora. Esse é o fechamento da nossa aula. Conhecereis a experiência espiritual que causa impacto no modo como a pessoa entende toda a realidade. Conhecereis a verdade. Eu começo a enxergar o reino espiritual ao meu redor. Eu entro no reino espiritual. Amém? Então, estamos aqui terminando nossa aula e esperamos que você tenha gostado. Se você realmente gostou, compartilha. Não estamos buscando like. Esquece. Não é isso não. Mas Jesus falou, ide e pregai o Evangelho. Usa esta aula e alguém que você vê que precisa ouvir isso aqui, compartilha. Tá? De repente a Jo, que está aí em Portugal agora, por exemplo, pode mandar para os portugueses, né? Conhecido dela. Pessoas que estão aqui em outros estados, no Brasil. Amém? Então esperamos vocês na próxima aula, que será a lição número 6. Tá bem? Que o Senhor te abençoe e te guarde.
que o Senhor faça resplandecer a sua glória através de você, sobre você. E tenha misericórdia de você, da tua casa, da tua família. Te abençoe no teu serviço, naquilo que você faz. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que excede a todo entendimento, para você e a tua família. Até a próxima aula.